A paz do Senhor Jesus. Amém. Curve a sua cabeça em oração nesse momento. Feche os seus olhos. Senhor nosso Deus, Tu és o único Deus verdadeiro. E Teu Filho Jesus é o único Senhor e Salvador das nossas vidas. E a Tua Palavra é a única verdade que liberta, que transforma e que regenera o coração. Nós dependemos e precisamos do Teu Espírito nesta hora, para que possamos ministrar a Tua Palavra, e te pedimos para que nos conceda a sabedoria, para que assim possamos instruir as pessoas no verdadeiro caminho. Deus, toma o nosso coração nesta hora, aviva as nossas vidas, para a glória do Teu santo nome. Amém. Glória. Abra a sua Bíblia em João capítulo 15, no versículo 16. João capítulo 15, versículo 16. Diz assim: não fostes vós que me escolhestes a mim. Pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros e vos designei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedides ao Pai em meu nome, Ele vô-lo conceda. Amém? É sempre bom estar aqui, nesta igreja. Para mim é uma honra me dirigir a este culto e poder ministrar a palavra de Deus. Hoje minha esposa e meu filho vieram comigo. Depois, vocês quiserem conhecê-los no final, tá bom? Meu filho vai fazer 2 meses. É aquela alegria enorme no coração. Meus irmãos, a Bíblia diz que Deus elegeu anjos para sempre. Em 1 Timóteo capítulo 5, no versículo 21 diz: conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus e os anjos eleitos, que guardes estes conselhos sem prevenção, nada fazendo com parcialidade. A Bíblia também diz que Deus escolheu Israel, sendo que Israel não tinha nenhum mérito. Deuteronômio capítulo 7, versículo 7 diz: não vos teve o Senhor afeição, nem vos escolheu porque fosseis mais numerosos do que qualquer povo, pois eres o menor de todos os povos. A verdade é que os egípcios eram mais poderosos do que os israelitas. Os babilônios também eram mais fortes. Os gregos eram mais avançados. Porém, Deus escolheu um povo pequeno, insignificante perante o mundo, para que esse povo fosse um povo santo, o povo da aliança, um povo voltado para Deus. Israel não tinha nenhum mérito ao ser escolhido. Pelo contrário, Israel foi escolhido por determinação de Deus e pela graça de Deus. E a Bíblia também diz que Deus escolheu crentes salvos. A Bíblia diz que Deus escolheu esses crentes, onde esses crentes não têm nenhum mérito. Pelo contrário, Deus escolheu os pequenos para confundir os grandes. 2 Timóteo capítulo 1, versículo 9 diz que nos salvou e nos chamou com santa vocação, não segundo as nossas obras, mas conforme a sua própria determinação e graça, que nos foi dada em Cristo Jesus antes dos tempos
eternos. Observe que Deus escolheu não pelas nossas obras, mas por sua infinita graça, sua infinita bondade. O tema deste aniversário é escolhidos para um propósito. Mas para qual propósito nós fomos escolhidos? Fomos escolhidos para sermos livres. Mas o que significa ser livre em Cristo Jesus? Ser livre em Cristo Jesus é muito mais do que cantar, do que pregar, do que dançar, do que orar. Porque existem países como a Coreia do Norte, onde pregar é crime, onde cantar para Jesus é crime, onde orar para Jesus é crime. Todavia, cristãos lá da Coreia do Norte, que são perseguidos por causa do Evangelho, eles dizem que eles são os verdadeiros livres, porque a alma deles ninguém é capaz de aprisionar. Observe o versículo comigo. Não fostes vós que me escolhestes a mim, pelo contrário, eu vos escolhi. Era normal que os discípulos escolhessem o seu mestre, mas com Jesus foi diferente. Ele é quem diz: não foram vocês que me escolheram, eu escolhi vocês. Aqui Jesus está dizendo: olha, vocês jamais podem dizer eu fui escolhido porque eu sou bom, porque eu faço isso, porque eu deixo de fazer aquilo. Pelo contrário, Jesus diz: eu escolhi vocês porque eu sou gracioso. Não foram vocês que me escolheram, eu escolhi vocês. Você é de Cristo? Você é de Cristo? Agora eu pergunto: Cristo é seu? Cristo é seu? O que é ser um cristão? Muitos poderiam dizer: ser cristão é ter a liberdade de colocar uma camiseta com uma frase evangélica, um versículo bíblico. Ou então colocar um adesivo em um carro dizendo: nas mãos de Deus. Mas eu quero dizer para você que ser cristão é muito mais do que isso. Não adianta o versículo bíblico estar na sua camiseta ou estar estampado no seu carro, se ele não estiver dentro do seu coração e se você não viver a palavra de Deus. Para que nós fomos escolhidos? Qual é o propósito de Deus para com as nossas vidas? É interessante observar nessa parte do versículo que Jesus diz: não foram vocês que me escolheram, eu escolhi vocês. Jesus está dizendo: eu escolhi vocês para que deem fruto, produzam fruto. A primeira lição que eu quero compartilhar com vocês é esta: ninguém foi a Cristo por livre e espontânea vontade. Todos foram a Cristo porque Deus deu os escolhidos para Jesus. Eu pergunto a vocês: o que veio primeiro? A fé ou o novo nascimento? O que veio primeiro? A fé ou o novo nascimento? Vou responder a vocês: primeiro, o novo nascimento. A fé é consequência, e vou explicar por quê. A Bíblia diz que nós nascemos nos nossos próprios delitos e pecados. A Bíblia diz que nós nascemos mortos nos nossos pecados. E quem é morto não tem fé. Quem é morto não tem escolha. Primeiro, Jesus realiza o novo nascimento e Ele gera fé no nosso coração. Quem é morto não escolhe nada. Só quem experimenta o novo nascimento em Cristo, pela divina providência de Deus, é capaz de ter fé no coração. Nós já nascemos mortos em nossos próprios delitos e pecados. Eu acompanhei uma jovem lá em Cidade Ocidental, em Goiás, com 8 meses de gestação. Ela descobriu que a criança estava morta dentro do ventre dela. E os médicos disseram que ela teria que dar à luz àquela criança morta. Nós herdamos
essa inclinação pecaminosa de Adão, nós já nascemos mortos em nossos próprios delitos e pecados. Então nós não poderíamos escolher Jesus. Ele é quem nos escolheu. Acompanhe o versículo. Não foste vós que me escolhestes a mim, pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros e vos designei. Aqui a Bíblia está mostrando que Deus é soberano e Ele é quem nos designa para a obra dele. Não sou eu quem escolho fazer a obra de Deus, é Deus que me escolhe para fazer a obra dele. Eu já disse a esta igreja que só um louco se candidata a ser pastor. Porque o pastorado não é para quem se candidata, para quem quer. Pastorado é para quem é vocacionado, para quem é escolhido por Deus. É por isso que há muitos hereges, falsos profetas, se direcionando aos púlpitos e pregando mentiras, enganando os corações das pessoas. Sabe por quê? Porque essas igrejas são dirigidas por pessoas que não são vocacionadas por Deus. São pessoas que são emotivas. Eu não quero emoção. Eu quero unção de Deus. Eu não quero euforia. Eu quero avivamento de Deus. Diz, eu vos designei. Ou seja, Jesus nos escolheu para si. Ele não nos escolheu para nós mesmos. O verdadeiro cristão, ele não vive para si. Ele vive para Cristo. O verdadeiro cristão desiste dos seus próprios sonhos e possa viver os planos de Deus. E tudo que Deus planeja acontece. Ninguém pode frustrar os planos de Deus. Deus nunca prometeu que os nossos planos dariam certo, mas Ele prometeu que nenhum dos planos dele daria errado. Você vive para você ou você vive para Cristo? Você é um cristão ou você é um impostor? Eu estava numa livraria há poucos dias e eu perguntei onde era a seção dos livros religiosos. 2 vendedores vieram de uma vez para me atender. Eu falei, não, só me aponte que eu quero dar uma olhada aqui em algumas bíblias. E aí eu comecei a ouvir aqueles 2 vendedores falando algo. E eles falavam bem alto. Eles diziam assim, olha, o vendedor dizia, olha, eu bebo uma cervejinha, eu fumo um cigarrinho, mas estou de boa, vou para o céu assim mesmo. E o outro dizia, aí a outra vendedora dizia, cada um faz da vida o que quer. Deus dá a vida para cada um fazer dela o que quer. Ninguém precisa se preocupar com a vida do outro. Eles falavam algo. Então eles estavam falando para eu ouvir. Então eles estavam me dando liberdade para entrar no meio da conversa. Então eu cheguei e disse, mentira o que vocês estão dizendo. Deus não deu a vida para cada um fazer dela o que quer. Deus deu a vida para cada um fazer o que Deus quer. Aqueles que Deus escolheu não devem viver para si, devem viver para Cristo. Glória a Deus. Paulo disse, eu não vivo mais, mas Cristo vive em mim. Aleluia. Glória a Deus. Por isso eu digo a vocês, não desperdice a vida. Tudo que nós fazemos para nós, tudo que nós fazemos para o mundo é desperdício, é passageiro. Mas tudo que nós fazemos para Deus é eterno, é para sempre. Glória a Deus. Por isso que eu digo a vocês, não desperdicem a vida. Ouvi a história de um senhor de 70 anos de idade que se converteu a Cristo. E no momento em que verdadeiramente ele percebeu que ele estava perdido e que precisava de um Salvador, e que esse Salvador é Jesus Cristo, ele chorava de alegria, mas depois ele chorava de tristeza porque ele dizia, eu desperdicei a minha vida, só agora que eu me abri e entendi que de fato Cristo é a salvação. Glória a Deus. Eu pergunto, você está vivendo para você mesmo? Ou você está vivendo para Deus? Jesus nos designou. Aqui mostra que Ele é soberano. É Ele quem dá as funções, os mandamentos e as ordens dentro da igreja. Acompanhe o versículo. Pelo contrário,
eu vos escolhi a vós outros e vos designei para que vades. Aqui, essa palavra vades está nos mostrando a nossa missão, o nosso propósito, o nosso compromisso. Mateus 28, versículos 19 e 20 diz: ide, portanto, fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado, e eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Para que nós somos chamados, escolhidos? Nós somos chamados, escolhidos para pregar o Evangelho. Nós somos escolhidos para anunciar as boas novas de salvação em Jesus Cristo. Nós fomos escolhidos para proclamar a verdade. Jesus nos designou a ir, anunciar a palavra de Deus, a pregar o Evangelho. O propósito de Deus nos escolher é de que nós devemos levar a obra de salvação aos perdidos. Acompanhe o versículo. E vos designeis para que vades e deis fruto. Jesus nos designou para dar fruto. Deus, Ele ordena aqui a fertilidade e não a esterilidade espiritual. Aqui Ele se refere tanto à santificação pessoal, individual, como também à eficácia da evangelização. A Bíblia diz que Deus nos elegeu para sermos santos, porque Deus é santo. Glória a Deus, aleluia. Esses dias eu ouvi uma expressão muito forte: Deus odeia pecadores. E aí alguém disse: não, Deus não odeia pecadores. Deus odeia o pecado, mas ama o pecador. Mas alguém perguntou: e por que Deus vai mandar os pecadores para o inferno? Porque a Bíblia diz que os que serão salvos são aqueles que foram lavados pelo sangue do Cordeiro de Deus. Por isso eu pergunto a vocês: vocês são santos ou vocês são pecadores? Vocês lavaram as vestes de vocês no sangue do Cordeiro? Ou vocês pensam que vocês salvam pelas próprias mãos, pelas próprias obras? Vocês sabem por que as pessoas não estão se convertendo a Cristo, mas estão aderindo a uma religião que cresce bastante no nosso país? É porque nós chegamos lá nela e dizemos: Deus te ama, mas nós não mostramos para ela. Deus te ama, mas você tem que tomar cuidado, porque o seu pecado te leva ao inferno. É por isso que eu digo: não quero emoção, eu quero unção. A emoção pode vir depois da unção, porque a unção pode gerar a emoção, mas a emoção não gera unção. Glória a Deus, aleluia. Não quero barulho, quero avivamento. Pode ser que o avivamento gere barulho, mas barulho não gera avivamento. Glória a Deus, Jesus. Fomos chamados para sermos santos, para sermos puros, para sermos sal dessa terra e luz do mundo. Oh, glória a Deus. O verdadeiro cristão é aquele que ama a Deus com toda a sua força, com todo o seu entendimento, com toda a sua alma. É aquele que odeia o pecado e que ama Cristo e que ama o próximo como a si mesmo. Grande Deus. Cristo nos chamou para dar frutos. Isso envolve a santificação e envolve também a evangelização. Nós somos chamados para proclamar a verdade de Deus. Marcos 16,15 diz: ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. O foco sobre missões, sobre evangelismo, é de fato central na vida do verdadeiro cristão. Eu já disse a vocês, em outra oportunidade, que se você é um cristão, automaticamente você é um missionário. Se você não é um missionário e se diz cristão, você é um impostor, você está enganado. Você não foi escolhido, você se escolheu. Como aqueles que estão se auto-ungindo, como aqueles que estão se auto-ordenando, se auto-escolhendo. É por isso que a
Bíblia diz que naquele dia muitos vão dizer: ah, Senhor, eu curei em teu nome, eu profetizei em teu nome, eu expulsei demônios em teu nome, mas vão ouvir de Jesus as seguintes palavras: afastai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno. O versículo continua dizendo: e o vosso fruto permaneça. Jesus falou para a gente dar fruto, e é um fruto que permanece. A obra de um verdadeiro cristão, ela tem implicações eternas. Porque tudo que nós fazemos para nós mesmos e para o mundo é passageiro, mas tudo aquilo que nós fazemos para Cristo é eterno. É por isso que a Bíblia diz que as obras de muitos pegaram fogo naquele grande dia, porque eram obras de palha, de feno, de madeira. Eram obras passageiras, mas aqueles que faziam as obras, que eram de pedras preciosas, de ouro, de prata, serão purificados pelo fogo. Vocês sabem por que muitos não têm se convertido? É porque nós deixamos de anunciar o juízo final. Foi isso que eu disse para aqueles 2 vendedores na livraria. Eu disse: não é assim. A Bíblia não diz que cada um deve fazer da vida o que quer. A Bíblia diz que todos nós um dia iremos prestar contas a Deus. E nesse dia ninguém vai escapar. Todos terão que se apresentar diante de Deus. Somente aquilo que fazemos em Cristo Jesus dura para sempre. O versículo continua dizendo: a fim de que tudo quando pedires ao Pai em meu nome, eu vou-lo conceda. Jesus está dando uma garantia, dizendo: olha, quando vocês derem frutos, tudo que vocês pedirem ao Pai em meu nome vai ser concedido. Aqui é uma promessa de Jesus. E é nessa promessa que nós devemos nos agarrar. De que tudo que pedimos ao Pai, em nome de Jesus, será concedido. Meus irmãos, Jesus nos chamou para frutificar. Se você é um obreiro, um cristão estéril, espiritualmente falando, você precisa de verdadeiramente ter um compromisso com Cristo. Glória a Deus. Aleluia. Mas antes e acima de tudo, nós fomos escolhidos para adorar a Deus. Glória a Deus. Nós não fomos chamados para fazer da nossa vida o que queremos. Nós fomos chamados para adorar a Deus, para glorificar a Deus. Deus, aleluia. Graças a Deus. A nossa vida só descansa quando confiamos em Deus. Aleluia. Verdade, Jesus. Uma vida que glorifica a Deus é a vida que todos nós devemos buscar. Glória a Deus. E esta vida é uma vida que busca a Deus com todo o coração, com toda a alma, com todo o entendimento, com toda a força. Em que nós de fato adoremos o Pai em espírito e em verdade. Também fomos chamados para a salvação. E a Bíblia diz que fomos eleitos antes da fundação do mundo para sermos salvos. E a obra de Deus, ela é permanente. Os salvos perseverarão na salvação. Sabe por quê? Porque acima de tudo é Deus que persevera na nossa salvação. Nós fomos chamados para pregar o Evangelho, como eu disse. Nós fomos chamados para sermos santos. Nós somos chamados para viver uma vida que glorifique a Deus. Meus irmãos, eu não vim profetizar na vida de vocês. Deus, aleluia. Eu vim dizer a vocês uma palavra assim: desistam do sonho de vocês. Glória a Deus. Aleluia.
e vivam os planos de Deus. Desistam de viver para vocês mesmos e vivam para Deus. Se você está vivendo para você mesmo, você está desperdiçando a sua vida. A sua vida é inútil quando você vive para você mesmo. A vida que é vivida para si mesma é uma vida egoísta. Mas Deus nos chama nesta noite e nos convoca para nos arrependermos e viver para Deus. Glória a Deus. Viver para a glória dele. Aleluia. Deus nunca prometeu que todos os nossos planos dariam certo. Mas Ele prometeu que nenhum plano dele daria errado. Aí eu pergunto, você quer viver os seus planos? Ou você quer experimentar os planos de Deus? Glória a Deus, aleluia. Você quer viver para si mesmo? Ou você quer viver para Deus? Glória Você a quer Deus. viver uma vida estéril? Ou você quer frutificar para Deus? Aleluia, Jesus. Fique em pé neste Glória a momento. Deus, aleluia, Jesus. Nós vamos fazer uma oração. E quero dizer algo ainda antes da gente orar. Jesus disse que tudo quanto os discípulos pedissem ao Pai em nome de Jesus seria concedido. Nós vivemos uma época em que só pensamos em nossos projetos, em nossos planos. Nós vivemos uma época em que nós só pensamos em concurso público, em casar, viajar. Não estou dizendo que é pecado passar no concurso público, nem casar, nem viajar. Mas eu estou dizendo é quando nós pensamos só na nossa própria vida em si e esquecemos de frutificar para Deus. Verdade, meu Eu Deus. falo, é quando nós passamos mais tempo em frente à televisão ou no computador e passamos tão pouco tempo estudando a Bíblia É, Jesus. e em oração. E mesmo assim, nós queremos um avivamento. Passamos a semana assistindo as novelas, o tempo todo no Facebook, assistindo aqueles programas imorais da Rede Globo. É, Jesus. É, Senhor. E aí chegamos na igreja, perante um culto, e pedimos a Deus um avivamento. E nós até fazemos um teatro de que somos avivados, mas nós somos os mais imundos pecadores dessa terra. Sabe por quê? Nós somos hipócritas, porque o Espírito de Deus só habita no coração puro e verdadeiro. Glória a Deus, aleluia. Não vim profetizar chave na vida de ninguém. Deus amado, aleluia. Se Deus permitisse eu profetizar uma chave, eu ia profetizar a chave para fechar a boca de crente fofoqueiro. Glória a Deus. Aleluia. Se eu fosse profetizar alguma coisa, eu ia profetizar o seguinte: você vai ser um derrotado, você vai perder para si mesmo, e você vai passar a viver para Cristo e vai ser um vencedor em Cristo. Oh, glória, aleluia. Aleluia. Não vou profetizar, porque a palavra de Deus é a verdadeira profecia. Oh, glória a Deus. E leve essa palavra para casa. Medite nas Escrituras e entenda uma coisa: Deus é fiel e é verdadeiro, e o homem é mentiroso. Aleluia, Jesus. Nós vamos fazer uma oração, como eu disse. Nem sei como vai ser essa oração. Glória a Deus. Se vai ser de agradecimento por um ano desta igreja, Glória a Deus. ou se vai ser uma oração com choro. Porque nós choramos quando perdemos o emprego. Nós choramos quando o filho vai embora, quando ele casa, né, que sai de casa. Nós choramos quando ficamos doentes. Nós choramos quando o nosso time perde.
time de futebol. Mas quando nós pecamos, nós não choramos. Precisamos chorar os nossos pecados. Não pense que porque você anda na igreja, que significa que você é cristão. Não adianta você dizer, eu nasci no evangelho. Você pode ter nascido dentro de uma garagem e nem por isso significa que você é um carro. É Você pode ter verdade. nascido no evangelho, isso não significa que você é cristão. Eita Deus. Ok?